Como é que a gente lida com o luto hoje em dia, nesse mundo todo conectado? Bom, muitas vezes em público, em espaços digitais que antes eram só para celebrar a vida. Essa análise que vamos fazer agora é sobre como a dor da perda, quando ela é compartilhada online, pode acabar revelando um padrão que é profundamente humano e, olha só, até científico. Essa, essa foi só a primeira de muitas mensagens. É uma mãe, de luto, escrevendo para o filho no mural de uma rede social. É quase uma tentativa desesperada de manter uma conexão que foi quebrada do nada. E essa é uma cena que, infelizmente, se tornou muito comum na nossa era digital. Mas e se por trás de toda essa dor, de toda essa saudade que a gente lê nessas palavras, existisse uma estrutura previsível, uma curva que desse para a gente mapear e entender não só pela psicologia, mas pela ciência do comportamento mesmo? É exatamente essa questão que a gente vai explorar agora. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender esse padrão, vamos focar num caso real. A história de uma mãe, que a gente vai chamar aqui de Rosa, e do luto dela pelo filho, o cravo. Um luto que foi expresso publicamente no mural daquela antiga rede social, o Orkut. Aqui está a linha do tempo para a gente se situar. O cravo faleceu em abril de 2007. Mais ou menos 2 meses depois, bem no dia do aniversário dele, a Rosa começa uma jornada de 2 anos, deixando recados no perfil dele. É esse diário digital de luto que nos dá todo o material para nossa análise. Para a gente começar a decifrar as mensagens da Rosa, vamos usar uma ferramenta que talvez seja bem familiar para muita gente. Um modelo clássico da psicologia usado para entender o luto. É o famoso modelo de Kübler-Ross, que descreve os 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E é importante lembrar, isso aqui não é uma escada linear, sabe, que a pessoa sobe um degrau de cada vez. As pessoas flutuam entre esses estágios, mas pra gente serve como um guia útil para identificar as emoções que a Rosa estava sentindo. E agora vem a parte surpreendente. E se a gente olhasse para o luto da Rosa, não só com a lente da psicologia emocional, mas também usando um conceito da análise do comportamento? Uma ideia que, à primeira vista, parece que não tem nada, mas nada a ver com perda? O conceito se chama extinção operante. Pensa numa máquina de doces. A gente coloca uma moeda, que é o nosso comportamento, e recebe um chocolate, que é o reforço, certo? Aí, um dia, a gente põe a moeda e não acontece nada. O reforço sumiu. O que acontece em seguida? O nosso comportamento de usar a máquina começa a mudar, até que uma hora ele se extingue, a gente desiste. Agora, olha que incrível a conexão. Essa tabela mostra tudo. As fases da extinção, tipo a explosão de tentativas ou a agressividade quando a gente se frustra, são o espelho perfeito dos estágios emocionais do luto, da negação à raiva. O nosso comportamento diante de uma máquina quebrada segue o mesmíssimo padrão da nossa reação à perda. Porque a perda de alguém que a gente ama é isso, a remoção final de um reforço. E o nosso luto, como dá para ver aqui, segue essa curva previsível. Então vamos aplicar esse modelo duplo, que é emocional e comportamental, à jornada da Rosa. Como será que as mensagens dela, ao longo de 2 anos, se encaixam nesse padrão de extinção? Este gráfico visualiza a análise de forma bem clara. Cada postagem da Rosa foi categorizada. No primeiro ano, a gente vê um pico de posts que refletem a negação. Mas, conforme a gente avança para o segundo ano, a frequência da negação diminui e as mensagens de aceitação começam a aparecer mais. A curva de extinção é visível. E essa mensagem ilustra os dados perfeitamente. Nela, a Rosa fala com o cravo como se ele estivesse só numa jornada, pedindo para ele ser forte, assim como ela está tentando ser. É uma forma de negação, sabe? De manter a conversa viva, de continuar o comportamento de se comunicar, mesmo sem a resposta, sem o reforço que ela costumava ter. Mas a jornada do luto não é uma linha reta. A análise mostrou que existiam gatilhos importantes em datas significativas, como o aniversário dele, o aniversário dela e o aniversário de falecimento. Nesses momentos, tinha um retorno temporário, bem intenso, aos estágios iniciais, como a negação e a depressão. E o mais interessante é que esse fenômeno também é previsto no processo de extinção. E aqui a gente vê a emoção crua do estágio de depressão. A Rosa, que era pintora, expressa como a perda simplesmente drenou a cor da vida dela. É aquele momento em que a frequência da resposta diminui, quando a energia para continuar tentando vai se esvaindo. No final das contas, o que essa análise toda nos diz sobre o luto hoje? A tecnologia nos deu novos lugares para expressar nossa dor. Mas será que ela mudou o processo em si? A principal conclusão é que, apesar do meio ser novo, o padrão de como a gente processa uma perda profunda parece ser antigo e universal.
O comportamento da Rosa no Orkut, quando analisado, segue uma curva previsível de extinção, assim como os estágios emocionais do luto. A tecnologia não mudou o processo, ela só tornou tudo isso visível para todo mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Os nossos perfis online podem virar memoriais permanentes. À medida que as nossas vidas e as nossas perdas são cada vez mais arquivadas na nuvem, como é que isso vai moldar o jeito que as futuras gerações lembram de quem já partiu? E talvez o mais importante, como isso vai influenciar a forma como a gente aprende a, eventualmente, deixar ir?